O dia que um presidente de um país deu uma palestra para um time de segunda divisão com uma tampa de privada na mão. Era uma manhã fria e chuvosa de uma terça-feira de 2012, e o então presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, foi visto no bairro Paso de la Arena, em Montevidéu, com um assento de vaso sanitário debaixo do braço, na companhia da cadelinha Manuela e do famoso Fusca Azul. Segundo o jornal El Observador, Pepe então foi abordado e convidado por alguns jogadores do Huracán de Paso de la Arena, um dos muitos clubes de bairro da capital uruguaia, para realizar uma conversa motivacional. Prontamente, o ex-presidente, que era torcedor do Clube Atlético Cerro, foi até a sede do Huracán, que disputava a segunda divisão, e conversou com o elenco, demonstrando conhecimento sobre as origens humildes do clube. Para motivar o elenco, que naquele ano estava em busca do acesso à elite nacional, Pepe inclusive prometeu que se o time conseguisse o objetivo, ele participaria do churrasco para comemorar a promoção à primeira divisão. E ainda disse que ajudaria a financiar a presença do time na primeira divisão do Uruguai, caso o acesso fosse conquistado. Depois da conversa, os jogadores do Huracán aplaudiram Mujica e aproveitaram para tirar várias fotos com a ilustre presença nos vestiários. Afinal, não é todo dia que você tem uma pré-eleição com o presidente do país. Carlos Rodal, então treinador do time, ficou satisfeito com o incentivo de Mujica e contou que aquela situação talvez fosse impensável com outro presidente, mas era compreensível conhecendo a humildade de Mujica. Em 2012, o Huracán bateu na trave e quase conseguiu acesso, caindo para o Atlético Progresso na final da segundona. Mas a pré-eleição com o ex-presidente uruguaio, que faleceu nessa terça-feira, 13 de maio de 2025, entrou para a história do clube, como um dos exemplos de simplicidade com que Pepe Mujica lidava com a vida. Curtiu esse conteúdo? Então me segue aí para trazer mais histórias do futebol. O dia que um presidente de um país deu uma palestra para um time de segunda divisão com uma tampa de privada na mão. Era uma manhã fria e chuvosa de uma terça-feira de 2012, e o então presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, foi visto no bairro Paso de la Arena, em Montevidéu, com um assento de vaso sanitário debaixo do braço, na companhia da cadelinha Manuela e do famoso Fusca Azul. Segundo o jornal El Observador, Pepe então foi abordado e convidado por alguns jogadores do Huracán de Paso de la Arena, um dos muitos clubes de bairro da capital uruguaia, para realizar uma conversa motivacional. Prontamente, o ex-presidente, que era torcedor do Clube Atlético Cerro, foi até a sede do Huracán, que disputava a segunda divisão, e conversou com o elenco, demonstrando conhecimento sobre as origens humildes do clube. Para motivar o elenco,